Escuta, nós somos socialistas, lutamos pela Revolução Brasileira. O nosso anti-imperialismo é anticapitalista, óbvio. Nós não estamos lutando aqui para salvar a burguesia, para fazer um PND. Aqui que eu já dizer para os meus camaradas aqui, não, Tiago, não tem Plano Nacional de Desenvolvimento. O Plano Nacional de Desenvolvimento é a Revolução Brasileira. Não é possível. Isso aí nós temos que discutir duas coisas, talvez, no futuro. Uma, de fato, aqueles que propõem que nós fazemos um debate sobre o que é o nacionalismo revolucionário como um dos motores da Revolução Brasileira, não só para os militares, para o nosso povo, para as camadas populares, para os trabalhadores. O tema da cultura, que é o tema do folclore. Percebe? Isso está profundamente enraizado no nosso povo. E não só no nosso povo. Está lá na Indonésia, está na China, está em todos os países africanos, está no Oriente Médio, está dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem um esforço total para nacionalizar essas multidões que vão para lá. Porque eles têm taxa de natalidade baixa, porque eles precisam da força de trabalho do mundo, e por isso que tem em cada instituição lá tem uma bandeira e todas as escolas cantam o hino nacional de manhã. Sabiam, seus babacas internacionalistas? Ignoram como é lá nos Estados Unidos. Eles têm que ter uma nacionalização completa. É um nacionalismo agressivo, pró-imperialista. Eles não são amantes da humanidade, cosmopolitas e abertos aos ares do mundo, como diz o poeta chileno. Nada. Nacionalismo pró-imperialista, agressivo, expansionista, que é típico dos países imperialistas, e, portanto, opressão nacional em todos os demais povos da periferia. Mas, ao contrário, o nacionalismo revolucionário supõe independência nacional total, supõe crítica, ruptura dentro da ordem burguesa e contra a ordem burguesa. Caminho da revolução. Nosso nacionalismo revolucionário não é para estabelecer uma paz nacional aqui com latifundiários, banqueiros, capitais industriais, comerciantes, não. É para o caminho da revolução socialista. Esse nacionalismo é fundamental para os militares, mas, sobretudo, meus estimados, para soldar, para mixar, para sedimentar a cultura popular em favor dos nossos interesses. Sem isso não tem revolução. Revolução popular na China, revolução em Cuba, revolução na Rússia. Vai lá ver o componente nacional dessas revoluções. As revoluções são todas originais, todas nacionais. A despeito de nós precisarmos de uma internacional, nós não temos uma internacional. Nós precisamos, não temos. É um quadro totalmente diferente. Não adverso, porque os povos não deixam de lutar. Agora tem um povo aí que está descobrindo que os militares são importantes porque eles estão vendo algumas rebeliões na África. Isso tem a ver com o regime de classe e outras coisas, que eu tenho escutado isso, é olha, é um atentado à inteligência no que está acontecendo na África. Mas isso é outro capítulo. Então, meus caros, nós temos que fazer um programa sobre o nacionalismo revolucionário, exaustivo, colocando ponto por ponto, para poder, exatamente como um componente da luta ideológica contra esse patriotismo cosmético, nacionalismo cosmético, pró-imperialista da classe dominante, que usa a bandeira, mas gosta mesmo de bater continência para os Estados Unidos, como esse cachorro do Bolsonaro. E o Lula, o amorzinho dele pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Percebe? Bernie Sanders. E a primeira visita foi para o Biden, o senhor da guerra, a embaixada. Olha aí as conversinhas de Sônia Guajajara e de Janja com a embaixadora dos Estados Unidos do Brasil. Isso é uma vergonha, isso é uma imprudência, isso é uma agressão a todos nós. Isso é de um oportunismo barato, em nome da causa indígena, em nome da causa das mulheres. Isso não passa por aí. Em nome da boa vizinhança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm bons vizinhos, eles têm interesses. E só são capazes de respeitar outro país se os outros países se afirmam nos seus interesses. Que vejam a história de conflito com a União Soviética, que vejam a história heróica e gigantesca ocultada aqui de Cuba. Como é que Cuba se faz respeitar pelos Estados Unidos? Não é com tapinha nas costas do embaixador, troquinha de presente, fotinha no Twitter. Não.
é afirmando Estado, empresas, militares, cultura, lá em Cuba, contra os imperialismos ali, ó. Esse pessoal que fica falando em correlação de forças, Demir, devia ver o que é Cuba. Acaso tem correlação de força? Há 64 anos bloqueados. Continua avançando, fizeram 3 vacinas. Eles fizeram. Eu perguntei aqui para o embaixador do Brasil, escuta, vocês compraram vacina? Nós não tínhamos dinheiro, se a gente não faz a vacina, nós morríamos todos. Fizeram 3 vacinas. Estão fazendo doações de exportação e aplicando no seu povo. O que o Brasil fez? O Brasil não tinha máscara. Olha que vergonha a situação brasileira. Então, o nacionalismo revolucionário é muito importante. Tiago Pareto, né? Não é Plano Nacional de Desenvolvimento, Tiago, tem que acabar com isso. Também demanda uma discussão. Eu, pessoal, não sei se tu é do PDT, do Ciro, não é. Plano Nacional de Desenvolvimento acabou. Nós temos que teorizar a Revolução Brasileira e ver aqui no interior da Revolução Brasileira qual vai ser a nossa posição na divisão internacional do trabalho. Como romper com isso? Como avançar para as áreas cientificamente dominantes no mundo, em ciência e tecnologia. Eu fui ver os dados. Olha aqui, ó. Até separei hoje aqui para ver os dados, que é verdadeiramente espantoso. Saíram os dados agora, o Demian, essa semana, primeira semana de agosto, eu fui ver os dados do IED, por exemplo. Sabe onde é que teve maior regressão? Em bens de capital, meus caros. Foi menos 9,7. A indústria em geral, no primeiro semestre de 23, foi menos 0,3. Bens de capital foi menos 9,7. Bens intermediários, negativo o tempo inteiro, menos 0,5. Bens de consumo público. Oi? Bens de capital, lembrar para o público que bens de capital são aquelas indústrias que produzem maquinário para outras indústrias, né? Máquinas e equipamentos que podem melhorar a produtividade do trabalho. Então, vejam, o pessoal fica aí, a picanha baixou, a gasolina... Eu nem vou falar do assalto à Petrobras, né? Essa semana, eu tuitei ontem lá no Twitter, me acompanhem lá, e eu vi esse presidente Jean Paul Prats, abobado, entreguista, lobista, falando, gravando um vídeo em inglês para os acionistas e outro em português, servindo, não a 2 pastores, servindo aos gringos, aos investidores, essa rapinagem que está lá, entreguista, mantendo o PPI. E com declaração da FUP de apoio ao Prats. Mas a FUP colocou lá e mandaram vários, e tem professores e sindicalistas, todos assessorando na Petrobras. Essa gente se vende por pouco. Se vende por muito pouco. O botijão de gás, Alan, está a 100? Quanto você acha que devia estar no Brasil? Eu digo que devia estar 20, 25. E menos ainda. Eu vivi na Venezuela, vivi no México. Na Venezuela é de graça. Aqui não. Aqui não pode, seria irresponsável, populismo. Que medida, né? Terrível. Imagine se a Petrobras, os investimentos, essa conversa. Você veja que nós não temos um presidente da República que explique para o povo o que é a Petrobras. Como é que estão roubando a Petrobras, assaltando a Petrobras. Não no esquema da Globo do Petrolão, daquele canalha do Sérgio Moro e aquele canalha do Dallagnol. Não da rapinagem da Lava Jato. Não. Então agora, com a mesma política, implementando isso. E o presidente da Petrobras, esse lobista, senador do PT, Jean Paul Prats, falando dos ótimos resultados no semestre. Claro, em inglês, isso é uma ofensa ao nosso povo. O que quer esse abobado? O que quer esse sujeito? Quer o quê? Preparar sua carreira para, quando sair da Petrobras, continuar no big business do mundo do petróleo? Claro que é isso. Saca aquele negócio da porta giratória dos bancos? Também ocorre nas estatais.